Ryker Webb, de apenas 4 anos de idade, desapareceu em uma floresta gelada e chuvosa. 2 dias depois, ele foi encontrado vivo em uma cabana. Mas algo estava errado. Seus pais, aliviados no início, logo fizeram uma declaração perturbadora. Aquele que voltou da floresta não é o nosso filho. O que aconteceu durante aquelas 48 horas continua sendo um mistério assustador. Como ele sobreviveu? O que ele viu? E mais importante, o que aconteceu com ele naquelas sombras sombrias? Ryker Webb, um menino de apenas 4 anos, desapareceu misteriosamente enquanto brincava no quintal de sua casa em Montana. Seus pais relataram que ele estava se divertindo com o cachorro da família, quando, em um piscar de olhos, sumiu de vista. A área ao redor da residência é cercada por uma densa floresta, tornando o ambiente tanto intrigante quanto potencialmente perigoso para uma criança tão pequena. As autoridades foram acionadas rapidamente e as buscas começaram com urgência. A comunidade local uniu forças, demonstrando uma solidariedade comovente. Era difícil imaginar que um menino tão pequeno pudesse desaparecer tão repentinamente. Ryker Webb, apenas 4 anos, foi encontrado em uma cena que parecia tirada de um filme de mistério. Perdido por 2 dias na densa floresta de Montana, ele foi achado a mais de 3 quilômetros da segurança de sua casa. 3 quilômetros podem não parecer muito, mas para uma criança de apenas 4 anos de idade, isso é praticamente um continente inteiro. Os moradores locais ficaram perplexos. O que poderia tê-lo levado tão longe? A floresta onde Ryker foi resgatado não era qualquer lugar. Tratava-se de um ambiente assustador, com árvores tão altas que pareciam tocar o céu e uma vegetação tão densa que o sol mal atravessava. Não foi só a distância que impressionou, mas a ideia de que ele sobreviveu a noites frias, sozinho, enquanto as temperaturas despencavam. É difícil não sentir um misto de curiosidade e medo ao pensar nisso. O mais curioso, não havia sinais claros de como ele havia percorrido aquela distância, quase como se algo além da compreensão o tivesse guiado ou protegido. Ryker foi encontrado em uma velha cabana abandonada no meio da mata. O local, escuro e frio, era como uma cápsula do tempo esquecida, com um ar assustador que deixava até os socorristas inquietos. Embora o alívio pelo resgate fosse evidente, a descoberta da cabana trouxe novas perguntas. Como ele encontrou aquele lugar tão isolado, ainda mais com chuva e frio intenso? Era quase inacreditável que uma criança tão pequena tivesse a sorte, ou o instinto, de se abrigar ali. O mistério apenas se aprofundava, deixando todos com a sensação de que algo ainda mais curioso estava por trás daquela jornada improvável. Quando os pais de Ryker Webb o viram pela primeira vez após o resgate, algo imediatamente chamou a atenção. A roupa que ele vestia não era a mesma que usava ao desaparecer. Era um detalhe que deixou todos inquietos, um detalhe que parecia sussurrar mais perguntas do que respostas. Como pode uma criança mudar de vestimenta sozinha em meio a uma floresta assustadora, sem vestígios de ajuda? Isso não fazia sentido. O mistério só aumentava, alimentando um sentimento de curiosidade e medo nos que acompanhavam o caso. Não é difícil imaginar o que se passou na mente dos pais. Por mais que o alívio de tê-lo de volta fosse imenso, esse detalhe pequeno, mas intrigante, não os deixava em paz. Seria possível que alguém ou algo tivesse interferido? Seria isso um vestígio de uma descoberta ainda mais macabra? Nessa altura, a história parecia mais complexa do que qualquer um esperava, e cada detalhe novo fazia a floresta parecer ainda mais medonha. Afinal, havia algo ali, algo que ninguém conseguia explicar. Pelo menos, não ainda. A questão que tomou conta das conversas após o resgate foi: como Ryker conseguiu? Para uma criança tão pequena, cruzar quilômetros de floresta em condições tão adversas parecia impossível.
O terreno era traiçoeiro, com lama, pedras e uma vegetação que dificultava até mesmo o trabalho dos socorristas. A baixa temperatura, combinada com a chuva, era o tipo de cenário que poderia derrubar até os mais fortes. Era assustador pensar que ele sobreviveu sem nenhum sinal de ajuda ou orientação. Alguns sugeriram que poderia ter sido sorte, enquanto outros achavam que havia algo mais envolvente acontecendo. Ele não só percorreu uma distância surpreendente, mas também encontrou abrigo em um lugar improvável. Muitos questionaram se uma criança tão jovem teria capacidade para tomar decisões tão precisas. O curioso era que, quanto mais se olhava para os fatos, mais macabro o caso se tornava, quase como se as respostas estivessem escondidas nas sombras daquela floresta misteriosa. Depois do resgate, algo nos olhos de Riker parecia diferente. Um detalhe sutil que só quem o conhecia profundamente poderia perceber. Para seus pais, a mudança foi impossível de ignorar. Eles relataram que o menino, antes animado e cheio de curiosidade, agora mostrava um comportamento estranho, quase distante. As palavras usadas foram perturbadoras. Aquele que voltou da floresta não é o nosso filho. Era um pensamento assustador, mas que não deixava de ser intrigante. O que poderia ter acontecido nesses 2 dias para transformar alguém tão jovem dessa forma? Essa declaração trouxe uma aura ainda mais macabra à história, como se a floresta tivesse deixado uma marca invisível em Riker. O caso de Riker Webb nos faz refletir. E se o inexplicável estiver mais próximo do que imaginamos? Há tantas perguntas que permanecem sem resposta, tantos detalhes que nos deixam inquietos. Você acredita que tudo pode ser explicado pela lógica? Ou existe algo além do que nossos olhos podem ver? Se essa história te intrigou, não deixe de explorar mais mistérios como este. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar mergulhando em casos que desafiam a realidade. Vamos juntos desvendar o desconhecido.